segue o germe do amor, já podemos divisar. No final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Brilharemos sempre, sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações. O Cristo afagou-lhe a cabeça e passou a novas instruções, dentre as quais afirmou: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, a nossa fala e a própria mensagem do livro Dias Felizes começa com esta afirmação do Mestre Jesus, que considera, nos considera seus amigos. E, logicamente, eu fui procurar o significado da palavra amizade e encontrei afeição, estima, simpatia, aliança, benevolência, companheirismo, solidariedade. É isto que significa amizade. E interexistencial quer dizer o mesmo ser, a mesma consciência em diferentes condições existenciais. Então, diante do que encontrei como conceito, como significado, eu fui ao Livro dos Espíritos, onde Kardec vai perguntar: a vida social está na natureza? E os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação por nada. Então, dito isto, vejamos o quanto é importante a questão da amizade. Nós somos seres criados pelo Pai para o convívio, para a relação, para a troca. E vamos ver até o final da fala o quanto é importante esta questão destes laços de amizade que podemos desenvolver uns com os outros. Então, esta mensagem do livro Dias Felizes vai dizer que a amizade é uma das mais belas construções que nós podemos nos envolver em construir, este elo. E que nós somos criaturas com uma capacidade criativa intrínseca, está em nós, esperando para que seja desenvolvida. E dentro desta capacidade criativa de criação, é que eles orientam que é preciso, muitas vezes, deixar fluir o nosso emocional. E vejamos que, na atualidade, onde as pessoas acham mais seguro esconder suas emoções, são desconfiadas, não se permitem deixar que o outro perceba como na realidade está, porque para alguns é fraqueza, fica difícil esse desenvolver deste sentimento, deste elo que é a amizade. Mas vejamos que, como estamos ainda distantes da condição de amar, como é previsto, que a gente chegue a um patamar como Jesus ama todos nós neste planeta, mas a amizade
é mais um dos caminhos para aprendermos a amar. Tá? Nós já saímos, todos nós, da etapa do primitivismo, que foi necessária uma certa época. Nós passamos por todos os reinos da natureza, e quando, no reino animal, que precede o reino do homem, o que foi de importante neste reino? O desenvolvimento do nosso instinto. E nós passamos do reino animal para o reino do homem, trazendo esse instinto. Mas agora é preciso que nós aprendamos a desenvolver os nossos sentimentos, as nossas emoções nobres, e se preocupar nestas aquisições. É claro que o instinto em nós ainda prevalece e é importante, né? Que é o prevalecer da sua própria vida, mas não precisa imperar tanto como a gente vê em algumas criaturas, porque nós estamos na era do espírito. Então, dito isto, nós estamos desenvolvendo o potencial que também temos do intelecto moral. Nós, em cada reino da natureza foi importante, já passamos por ele. Agora, neste reino ao qual estamos, o reino do homem, nós precisamos ampliar, desenvolver, aprimorar este potencial do nosso intelecto e junto à moralidade. E aí está por que é a era do espírito. Porque nós já temos condições de começar a desenvolver virtudes nobres, que isso propicia a nossa evolução rumo à perfeição relativa, que é prometida a todos nós. Perfeição absoluta só do Pai. Mas se a gente for também, neste quesito da amizade, pesquisar a história humana, nós veremos que desde os primórdios esta relação sempre existiu. E aí, assim, é emocionante, é empolgante, quando a gente lembra que do tempo que andamos nas cavernas, por mais que naquela época nós nem usávamos ainda a palavra articulada, a gente sentiu necessidade de se aproximar, de se aconchegar ao outro. Então, a nossa história humana neste planeta é recheada de casos que envolvem este elo de amizade. E vejamos que, por enquanto, nós até podemos conhecer, mas, de fato, ainda não vivemos de acordo com aquilo que nós sabemos que todos nós pertencemos, na realidade, à família universal. E isto é tão poderoso e tão verdade que nós aceitamos Deus como Pai de todos nós. E vejamos, se Deus é Pai de todos nós, isto automaticamente nos faz irmãos. Mas nós não nos tratamos ainda assim. E vejam que a amizade também ajuda nesta questão, que um dia, claro, devido à nossa evolução, será muito natural nós encararmos, esse entendimento que pertencemos a algo muito maior do que o nosso núcleo familiar, ou os núcleos de relações que nós temos na atualidade. E Joana de Ângeles, ela colabora dizendo o seguinte: os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, de compreender, de sentir e compartilhar as emoções que o vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. Percebam que aí está o potencial de todos nós de conhecer, compreender, sentir e compartilhar as emoções através dos nossos sentimentos. Então, vejam que isso está em todos nós. Basta trabalharmos para que desenvolvamos estes sentimentos nobres, bons, sadios. Mas a mensagem, ela também vai se reportar, e eu achei muito interessante essa questão, que nos primórdios, esse sentimento de amizade era de posse. E eu parei e fiquei pensando, gente. Eu acho que para alguns ainda é, Porque eu sou bem ciumenta com meus amigos, meus filhos, meus livros, Então,
nos primórdios, o sentimento era de posse, induzindo várias vezes para experiências que o autor chamou de dor, aproximação, e de alegria, aproximação. Vejamos dor, aproximação. Ele nos diz que é o resultado das experiências que uniram as pessoas pelas situações provacionais, acentuadas ou expiatórias. Em situações desafiadoras, dá ensejos à solidariedade, à indulgência, à compaixão, ao cuidado. Vocês sabem que quando me deparei com essa afirmativa, eu me lembrei do incêndio da Poat Kiss aqui na nossa cidade. Que todos nós fomos afetados, se não diretamente, indiretamente, né? Mas falando naquelas mães que, diante da dor do desencarne dos seus filhos, que eu nunca me atrevi a dizer, eu entendo a tua dor, não entendo. E oro a Deus todos os dias que eu não tenha que passar por essa prova de um filho preceder de volta ao plano espiritual, porque eu não tenho estrutura. Tá? Então, eu não consigo mensurar a dor que foi e ainda é para algumas mães, o jeito que seus filhos partiram. Então, dito isso, o que aconteceu? Elas se uniram num elo de amizade. E percebam que elas se uniram porque ali naquele grupo, uma tinha condições de entender a dor da outra. O que estava sentindo? Porque nós, que estamos de fora, nós temos a infeliz, às vezes, atitude de dizer, era a hora, está tudo certo, te agarra em Deus. Isto está certo, mas diga isso para uma mãe ao qual seu filho partiu. Eu tenho um exemplo nas minhas relações que a mãe em questão, o dia que me encontrou no centro da cidade, ela olhou para mim e já sabia. Ela disse, Tami, eu sei de tudo que o Espiritismo diz, mas eu quero a lei dos homens. E aí eu percebi a dor que cega. E nós não temos como mensurar ou julgar. Então, nesta questão, neste exemplo, é que a gente vê que entra o que o autor quis dizer, o que seja dor, aproximação. Elas se aproximaram em volta daquela dor que elas sentiam. E sempre, elas são unidas até hoje, né? Elas viajam, elas passeiam, elas ainda brigam por justiça. Tá? Então, foi através da dor que elas se aproximaram. Mas vejamos, e eu fiz questão de colocar, que em tudo na nossa existência, de um mal, que a gente julga que seja um mal, e pode até ser, extrai sempre o bem, sempre sai o bem no final das contas. Porque é lógico que não substitui, mas para muitas, nesse ciclo de amizade, delas umas com as outras, foi o que segurou a permanência delas aqui nessa existência. Então, de tudo que é sofrido, que é mal, é sofrimento, extrai-se sempre o bem. E a alegria e a aproximação é aquela questão que constrói os elos da amizade nas situações em que o outro recebe o estímulo por meio das atitudes de cooperação, de apoio, de solidariedade espontânea e natural. Gente, se não fosse essa nossa amizade, eu não teria como vir lá do bairro Juscelino Kubitschek, ou se vocês querem se localizar, Prado, aqui a Camobi, para fazer hoje esta fala, essa reflexão com vocês aqui no Consolador. Ele é conhecido como meu médium de transporte. Tá? Então, vejam, são quase 30 anos, né, Luiz, desta amizade, ao qual eu agradeço a Deus, porque é justamente isso aí. É uma via de mão dupla, e de uma confiança sem abalos. Então, a gente dá valor, sabe, a essas relações, e eu principalmente, né? Então, ela é uma experiência prazerosa. E assim vai tecendo os fios da amizade existencial que ultrapassa a vida corporal. Então, quando esses elos são verdadeiros, são sadios, né? Eu posso desencarnar e ele ficar, vai continuar, ou vice-versa, né?
eu de lá eu posso tentar ajudar ele aqui, ou se ele partir, como ele diz, que é um ser de luz, que veio em missão, ele com certeza vai me ajudar de lá, né? Melhor do que as caronas e tudo mais que faz por mim nessa existência e para minha família. E isso é tão interessante, gente, porque me fez lembrar, Deus é misericordioso mesmo, né? Isso inquestionavelmente. Nesta existência, os meus pais partiram para o plano espiritual, eu tinha 12 anos, o meu irmão 6. E fomos criados por uma avó materna, desculpe, que exerceu, fez o que tinha que fazer, nos educar. Mas cresci com esta carência extrema de carinho paternal, maternal. Somos só eu e meu irmão, eu queria ter uma penca para suprir esta carência. Não. Mas Deus põe pessoas especiais no nosso caminho. Agora imagine se eu não tivesse me aberto para esta confiança. Né? Nós não teríamos este elo. Tanto é que a minha neta chama ele também de vô, né? Chama também de vô, meus filhos chamam meu pai emprestado, meu segundo pai, né? E por aí vai. Então é isto a beleza desta relação que se cria, que é a amizade. E que bom quando é pela alegria. A aproximação é pela alegria e não pela dor. Então, essa condição de fixar o relacionamento através da amizade começa no conjunto de hábitos pela mente do espírito. Agora começa a pegar, gente. Que atrai, por permissão mental, outros espíritos com expressões semelhantes. Aqui nós vamos começar a falar dos amigos indesejáveis. Que criamos esta relação simplesmente pelos gostos, os mesmos gostos. A mesma sintonia, a afinidade se dá pelos nossos hábitos, pelo jeito que nós falamos, que nós sentimos, que nós pensamos. Eles se aproximam por afinidade. E aí, nós temos essa amizade, esta relação entre o nosso mundo, entre nós encarnados, e o mundo espiritual e os desencarnados, ou seja, os desencarnados. Porque também pode se dar pela construção de afinidades. Nem sempre construída pela convivência física. Mas a questão da amizade ela é essencialmente fluídica entre espíritos encarnados ou não. Vejamos que, é claro, gente, que nós tendemos a pensar assim, poxa, Divaldo tem como amiga Joana de Ângeles. Né? Jesus ali no início diz que é nosso amigo. Será? Alguém tão especial, evoluído? Será que nós temos amigos evoluídos? Todos nós. Até porque, como Luiz é um espírito de luz, ele parte para o plano espiritual, ele vai continuar, né, se aprimorando, né, mas não vai esquecer da Tami. E assim vai indo, por mais que ele esteja no patamar elevado, ele vai lembrar lá da Tami trevosa. E vai ajudar sempre que possível. É isto que a amizade propicia também entre nós e estes irmãos desencarnados. E aí eu penso assim, gente, quantas vezes a gente duvida, né, desta possibilidade e a qual não devemos alimentar. A trajetória da nossa existência, com certeza, todos nós temos alguém muito mais elevado. O grande problema que nós temos que cuidar é quando esta relação se dá pela questão da afinidade, da sintonia, né? Que é, infelizmente ainda, né, o mais corriqueiro. Mas é necessário que nós começamos a superar os nossos vícios e os nossos atavismos. Vícios todos nós temos. Quantas doutrinárias vocês já assistiram aqui no Consolador Prometido, ao qual quem aqui está na frente conversando com vocês, ou nos grupos de estudo, orienta que nós temos que nos livrar das nossas paixões e dos nossos vícios, que é o que nos puxa para trás, pois são exatamente eles. E é uma relação muito simples de se entender.
Vamos, assim, dar o exemplo de alguém alcoólatra, por exemplo. Mas aí está a drogadição, o sexo desregrado, o tabagismo, né? Mas o alcoólatra, vamos pegar alguém que gosta de beber. No plano espiritual, não tem bebida. E nós sabemos que nós desencarnamos e continuamos os mesmos. Não há mudança milagrosa. Né? Então, o que acontece? Eu gosto de beber. E aí, lá no plano espiritual, não tem. Como eu vou suprir esta vontade? Me aproximando do encarnado que faz a ingestão da bebida alcoólica. Porque cada vez que nós encharcamos o nosso organismo com estas químicas, né, ele vai emanar esta vibração e esta emanação alcoólica de teor alcoólico. E o desencarnado vai aspirar e vai se sentir, né? Me faltou a palavra. Saciado, obrigada, nesta questão. Então, vejam, eles são culpados? Não, somos nós que temos que superar os nossos vícios. E também os atavismos, que é o quê? As tendências ruins que a gente traz das vidas passadas. Ninguém aqui é anjo ainda. Nós estamos a caminho de. O nosso passado tem muita coisa a ser acertada. E a gente vem com muitas tendências que temos que cortar estas arestas para evoluir. Mas a decisão é minha. E aí eu trago uma outra reflexão para os irmãos. Quantas vezes também vocês ouviram dentro desta casa que é necessário realizarmos a reforma íntima? Por que ela é importante, gente? A reforma íntima é justamente nós mudarmos para melhor, superar os nossos vícios e atavismos. Mas, para isso, nós temos que nos autoconhecer. Para nos autoconhecer, nós temos que fazer uma viagem para dentro de nós mesmos. E teremos que reconhecer as trevas que nós temos ainda. Ciúme, inveja, maldade, por aí vai. O problema é que o ser humano não tem coragem, muitas vezes, de fazer essa viagem e depois admitir que é assim. Mas como é que eu vou lidar com o meu vício se eu não sei que tenho? Vejam que é uma questão também de inteligência. Tá? Então, fazer esta reforma íntima envolve você se autoconhecer, se autodescobrir, para superar justamente vícios e atavismos. Esta condição de amigos interexistenciais, ou seja, os que estão no mundo espiritual, como já conversamos, nós temos os indesejados, mas também temos amigos bem evoluídos, a começar pelo nosso protetor espiritual, ou anjo de guarda, se preferirem. Vocês já imaginaram se o meu anjo de guarda fosse alguém igual a mim, estrambelhada que sou? Não. Todos os anjos de guarda, todos os guardiães, eles são mais evoluídos que nós, para ser aqueles que vão nos intuir beneficamente, sadiamente, nos dar conselhos. Então, eles são naturalmente mais evoluídos. Então, quer dizer que, minimamente, nós temos um amigo desse patamar. E aí, o interessante, aí está a prova que não se vive em completa solidão. Se nós estamos sós fisicamente, espiritualmente, jamais. Mas quem escolhe, né, os amigos somos nós. Que pode ser o nosso guardião do lado sempre. Benfeitores ali convivendo comigo. Se eu mantenho uma vibração adequada. Como pode ser aqueles, né, que por afinidade e semelhança se aproximam de mim. Então, nessa questão, nós nunca estamos sozinhos, nós temos momentos de solitude. E eu, particularmente, gosto muito dos momentos de solitude. Que é a questão o quê? É de você ter momentos sozinhos. Eu sou aquela pessoa que, para ler, eu não posso com TV ligada, com música. Então, eu fico lá no quarto, quietinha, lendo, né? Às vezes montando as minhas falas, estudando, às vezes vendo séries, filmes. E isso é engraçado, porque às vezes eu estou nesses momentos que eu quero estar sozinha, e o meu companheiro está lá na sala, vendo a televisão lá na sala. E aí ele chega lá no quarto com uma ânsia de me contar alguma coisa.
PPP, e aí a cama é bem de frente para a porta. E eu com o livro assim, eu só levanto os olhos para ele e fico. Ah, tu tá lendo? Tô lendo. Nem respondo, ele sabe, né? E vai de volta. Então, é sadio, é saudável a gente querer esses momentos assim, sozinhos, né? De solitude. Mas solidão não existe, meus irmãos. E aí o texto nos traz este exemplo. Eu não me atrevo a explicar. Sempre foi a negação em física e em química. Né? Ontem eu ainda dizia, no Luz e Amparo, sempre fui 10 em biologia. Né? Mas física, química, matemática, Deus livre. Mas me atrevi a colocar, que diz o seguinte, o exemplo da nuvem. Se encontram as nuvens pela força do vento e se constituem movimentos gasosos atraídos uns pelos outros. Quando se compõem de cargas neutras e ao gerar os choques tempestuosos, quando há um encontro das polaridades contrárias na construção das tempestades, ainda assim, a tempestade é o resultado da atração magnética recíproca, que responde ao movimento da estrutura das cargas de polaridades opostas. Todo este floreio, meus irmãos, para explicar ludicamente a questão dos amigos indesejáveis, tá? Que nós veremos agora. Então, estes amigos espirituais indesejados, não está falando do encarnado com o encarnado, falando de nós com os desencarnados, são atraídos pelas tendências do ser humano, já discorremos plenamente sobre isso. Mas o interessante é que, por mais que tenha vontade, muitas vezes, de se libertar, aqueles que não podem dele se distanciar por esse fator apenas, pela tendência, pela afinidade, né? Se unem magneticamente pelos gostos, pelos vícios. Né? Então, não é uma relação sadia, saudável para ambos. E sim, o que os uniu é simplesmente o vício que todos nós temos, né? Por afinidade. E isso nós muitas vezes nem percebemos. É natural, né? Esta atração, esta sintonia. Então, os amigos interexistenciais que estão no plano espiritual, em contato com o plano físico, se dá essa relação, mas o inverso também é o resultado que veremos agora. Então, nós temos, na verdade, que melhorar as nossas tendências morais, ou seja, desenvolver sentimentos, educar nossos pensamentos, melhorar a nossa fala, que seja mais edificante, isso tudo está dentro da questão moral que nós temos que desenvolver. Então, as nossas tendências para a moralidade têm que se aprimorar. Olhar como eu sou, qual é a minha índole. Isso também é importante. Eu sou uma pessoa ética? Tem gente que nem sabe o que é ética. Vamos lá procurar aqui, vamos procurar no dicionário. Esse contato que os espíritos desencarnados mantêm com os encarnados sustenta a formação futura das famílias corporais. Me caiu os butiá do bolso. Literalmente. Porque até então, a gente tem... eu estou falando por mim, tá? Um pensamento, às vezes, assim, muito baseado naquilo que a gente estuda e não amplia, assim, né? Então, quando me deparei com essa afirmação, digo, poxa vida, então quer dizer que os laços de amizade é uma porta aberta para as futuras reencarnações à frente, se os mentores julgarem necessário, seja aquela formação do núcleo familiar. Se é por sentimentos sadios, beleza. Mas e se é com amigos indesejáveis? É isso que nós temos que pensar. Então, vejam que a amizade também abre esta porta para, no futuro, se reencarnar como familiares consanguíneos. Então, gente, vamos observar algumas afirmativas. Não apenas... Que horas são? Já está na hora mesmo. Não apenas na Terra se forma convivência entre as pessoas para a construção de futuras famílias. Acabamos de discorrer, então cuidemos,
né? Que no futuro as nossas uniões em forma de família sejam melhores e não tão com relações muitas vezes doloridas, sofridas, né? Claro que a gente também tem que lembrar que no planeta Terra não existe a família perfeita. Ainda não. Os nossos grupos familiares ainda se formam através da questão para ser ressarcida, ou seja, uns devedores dos outros. Mas chegará o dia que sim, as nossas famílias serão totalmente por afinidade. Né? Por enquanto, não é. Tá? E importante este ponto. Se soubermos reconhecer que todos temos provas a superar e imperfeições a extinguir, não Ai, ontem eu travei aí também, gente. A minha língua não dá um nó e não vai. Não experimentaremos dificuldades maiores para exercer a solidariedade. Ou seja, nós temos que parar de julgar. Né? Eu não quero me dar com o Luiz assim, porque não me deu um aspecto muito bom. Né? Às vezes, pela capa, a gente não tem como julgar, né, o conteúdo. Então, se a gente tem muito claro em nós que todos somos imperfeitos, com viciações e atavismos a extinguir, isso propicia uma relação melhor, baseada na solidariedade. Tá? E não... Agora me lembrei Tem uma música do Padre Fábio de Mello, que eu uso no meu Evangelho no Lar, que é segunda-feira. E eu amo de paixão. O nome da música é Humano Demais. E tem uma frase que, assim, aquilo eu levo para a minha vida. Ele diz assim, durante a letra da música, né? Enquanto eu me detenho na margem, eu vejo... Não, peraí, vou esquecer também. Enquanto eu me detenho na margem, ele vê o coração, uma coisa assim. Tá? Então, quer dizer assim, que a gente vê, muitas vezes, só o externo. E Jesus não vê isso, Jesus vê o interno nosso, que é o mais importante. Tá? E isto é a solidariedade. Eu vou lembrar ainda do resto da música. Deu um branco agora. Na posição de amigos, entendemos espontaneamente nossos companheiros, oferecendo apoio fraterno possível, mesmo quando separados. E aí entra a questão dos nossos amigos interexistenciais, que já estão lá no plano espiritual, né? Os do bem. Quando o Mestre Jesus nos elucidou sobre o intenso significado da condição de amigo, e assim nos convidou a chamá-lo, abriu a compreensão da humanidade para a possibilidade que todos temos de nos sintonizarmos profundamente com ele. Será que a gente faz isso, meus irmãos? Ele abriu essa porta. Eu quis entrar. A amizade é de mão dupla. Tá? Mas ele abriu essa porta. Nós vimos lá no início da nossa fala, naquele diálogo que ele teve com João. Não vos chamo de servos, mas sim de amigos. Então, nós temos que parar e refletir a respeito. Porque ser amigo de Jesus, nestes dias tumultuados de mudança e provações intensas na construção da Era Nova, é o grande convite que o Mestre nos faz por meio dos seus emissários de amor e exemplo. Quando me deparei com esta afirmativa também, me dei conta que às vezes nós nos sentimos tão sozinhos, solitários, e diante do sofrimento, quantas vezes duvidamos até da existência e proteção de Deus e de Jesus. Na verdade, nós somos criaturas muito amadas, somos criaturas muito cuidadas, né? Então, se eu quero esta amizade com o Mestre Jesus, eu tenho que fazer por onde? Quantos de nós recorrem à oração, que o socorro vem imediato? Quantos de nós faz evangelho no lar, que a visita amiga é de benfeitores? Quantos de nós faz o estudo das obras básicas para compreender por que sofremos, as questões filosóficas todas que nós enfrentamos? Também diante da ciência, que o Espiritismo também é ciência.
Será que eu estou predisposta a pegar a mão de Jesus? Em condições ideais para isso? Nós nunca estamos abandonados, gente. É só olhar e observar a história nossa neste planeta desde os primórdios. O quanto nós fomos cuidados a cada etapa. E hoje, em plena era, como diz o texto, né, de transição planetária, que as coisas estão, sim, mais difíceis, mas é um período necessário. Não é nada novo, nós fomos avisados há muito tempo da chegada desta era, que as coisas iriam se acentuar, que nós iríamos sofrer um pouco mais, mas que estar aqui neste momento é algo muito importante para nós, para cada um de nós, para essa experiência. E Jesus conosco. A amizade energética e interexistencial com o Cristo pode começar a partir de agora, ao sairmos da condição do servo submetido à obrigatoriedade dos sentimentos e tornarmos-nos amigos de Jesus. Vocês querem um exemplo? O exemplo é bom, tá? Não estou me autopromovendo, mas é mais um. O Ney sabe. A doutrinária lá no Núcleo Francisco Spinelli, que é do Mena Barreto, é domingo de manhã, às 9 horas. O frio agora aqui quase congelou a gente, imagina. 9 horas, a gente tem mania ainda, levanta cedo, toma banho. E aí, para 9 horas, está no Francisco Spinelli para receber as criaturinhas que vão lá também fazer a reflexão com a gente. Quantas pessoas já olharam para nós e disseram, bah, mas isso é que é ter fé. Isso que é acreditar. Olha, domingo de manhã, podendo dormir até 10, 11 horas. É domingo. Mas é a questão, gente, de saber que a gente pode até ter preguiça, passar frio, ter que tomar banho cedo para ir perfumadinho para casa. Mas quando a gente entra pela porta, como eu disse no início, a gente respirar e receber tudo de bom que Deus e Jesus manda para a gente através dos mentores da casa. Então, são essas questões que nós temos que começar a colocar na balança e ver o que é melhor para mim. Ficar dormindo domingo de manhã, sem produzir nada, porque, teoricamente, eu preciso de descanso, mas Jesus tinha orientado, meu pai trabalha até hoje. Então, isso me traz ao pensamento, quem sou eu para descansar? Comprometida, trevosa que sou. Né? Então, são estas coisas da gente exercer aquilo que a gente sabe que é bom. Hoje, aqui, no Consolador, eu quero acreditar que todos aqui estão por boa vontade, porque já entendem os benefícios de sair à noite e vir para ouvir a doutrinária e receber o passe. E não obrigados, porque daí pouco efeito tem. Decidindo, então, amar em verdade tudo aquilo que ensinou, assemelhando-nos ao Mestre no cultivo constante dos mandamentos propagados para todos os séculos. Ou seja, os tempos estão difíceis? Estão, mas as ferramentas estão todas aí. E lembremos que a amizade é um dos caminhos para aprendermos a amar, a confiar, sem julgamento nenhum. E aí nós vamos ter histórias belíssimas. A começar com este, que estende a mão para nós, amiga. Vamos pegar? Muito obrigada, meus queridos, pela oportunidade. Agradecemos a nossa querida irmã por essa bela reflexão que nos trouxe nessa noite de hoje, que com certeza foi importante para cada um de nós. E que possamos, quando chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro, refletir sobre as palavras que a nossa irmã nos trouxe. Muito obrigada. Que agradeço. E pedimos gentilmente, se possível, fazer a oração final. Faço, sim. Vamos orar, então, meus queridos. Nos preparando para a finalização deste trabalho. Que os irmãos possam sentar-se à cadeira de forma que o corpo físico não incomode.
Vamos respirar profundamente. Para que o nosso pensamento possa ficar livre. Colocando em nossa tela mental a figura amorosa do Mestre Jesus. Aquela em que nós mais gostamos. Todos nós temos uma ilustração do Mestre que mais mexe com a nossa alma. Construamos essa imagem em nossa tela mental. E vamos agradecer ao Pai Maior, a Jesus, este Mestre tão querido, nosso governador planetário, que até hoje vibra amor por todos nós neste planeta, sem julgamentos, e aguarda pacientemente a nossa decisão de evolução, de melhora, a pequeníssimos passos. Devemos agradecer pela vida, pela oportunidade de estarmos neste plano, pois cada reencarnação é uma dádiva divina, é uma oportunidade de sanarmos nossos vícios, de nos melhorarmos, é uma oportunidade tanto. Nós devemos agradecer por estarmos dentro desta casa de amor, de luz, onde as nossas baterias energéticas são renovadas. Nós devemos agradecer por todo o alimento que está à nossa disposição, pelo trabalho honesto, pela dedicação à família e a oportunidade de tê-la. Neste planeta imenso, onde tantos irmãos ainda estão envoltos em vingança, em ódio, em crueldade, que o Senhor possa, com seu amor, envolvê-los, trazendo-os à razão, lembrando-os que também são teus filhos, e assim deixando as suas trevas para trás. Ampara, Senhor, todos aqueles que padecem no encarceramento, que estão em hospitais, que estão nas ruas sem o teto sobre sua cabeça. A todas aquelas crianças que se encontram abandonadas. Quando pedimos e solicitamos a tua ajuda para estes irmãos, lembramos com clareza o quanto somos abençoados, pois de alguma maneira tudo temos. Então, por isso te agradecemos, Pai, pela eternidade, tantos benefícios. Que a tua luz, o teu amor, como diz a prece de Cáritas, possa abrasar a terra. E assim nos envolvendo, nos incentivando com força, com coragem, com esperança, no seguimento dos nossos dias. Dentro desta casa, as nossas ansiedades são acalmadas, mas quando saímos para a rotina de nossas vidas, é que se faz necessário a fibra do amor, da solidariedade, da compreensão, da irmandade, dando exemplos sadios e positivos para todos aqueles que estão ainda distantes da mensagem consoladora do Mestre Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo. E que cada um de nós possa estar recebendo nesta hora tudo aquilo que veio aqui em busca. Renovação de energia, bom ânimo, leveza, tudo que o Senhor julgar necessário. Nós sabemos que o Senhor nos concede. E que carreguemos conosco todos os benefícios aqui angariados. A noite agora se encerra através dos trabalhos desta casa, mas sabemos que o Senhor está conosco, hoje e sempre. Muito obrigada, querido Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigada a todos os benfeitores e principalmente os trabalhadores espirituais desta casa, nossos amigos. Muito obrigada e que assim seja. Não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue
calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade. Cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Brilharemos sempre, sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher